Com a concretização da ida de Yuri Alberto para o Corinthians, se abre um debate de o que deu errado na tentativa do Internacional que acabou não finalizando o retorno do jogador a Porto Alegre. Entretanto, os detalhes da negociação do clube paulista com o Zenit apontam que o Internacional realmente pouco tinha a fazer nessa história. E até mesmo o Yuri Alberto teve um papel de escolha para o Corinthians, mas a preferência dele talvez não tenha sido o mais determinante para que ele fechasse com a equipe de Itaquera. E agora o Inter se redireciona no mercado de transferências. Dentro de pouco mais de 2 semanas, abre a janela de transferências e o Inter precisa de um centroavante a curto prazo, de maneira rápida, e volta a vasculhar o mercado em busca desse nome. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou finalizar o assunto Yuri Alberto no que diz respeito ao Internacional, tá? Muito provavelmente esse seja o último vídeo informativo que eu trago detalhes, informações pra vocês sobre a tentativa do Internacional de contratar o jogador, que já há bastante tempo, vocês sabem, ficou bem distante do Internacional à medida que se aproximou do Corinthians, e neste sábado está sendo concretizada a negociação. Se não for anunciada nas próximas horas, será no domingo. O Yuri Alberto será jogador do Corinthians, quase falei Internacional. Será jogador do Corinthians, contrato até junho de 2023. E aí, a grande pergunta é, o Inter errou nessa negociação? O Inter demorou nessa negociação? Eu tenho algumas respostas e algumas informações para colocar para vocês que eu consegui algumas apurações. Do lado do Internacional, tá? O discurso é que o Inter sim tentou, e a gente sabe que desde março o Inter estava monitorando a situação do Yuri Alberto. A gente sabe que pelo menos há 2 semanas o Inter tinha contato direto com o André Curi, que é o empresário do Yuri Alberto, porque o Inter queria trazer esse jogador de volta, caso a possibilidade de não permanência dele na Rússia se concretizasse. O Inter já sabia antes de todo mundo que o Yuri Alberto não estava pensando em voltar para o futebol russo. Só que algumas circunstâncias levaram o jogador a ir para o Corinthians e não para o Internacional. Uma delas é o acerto com o Zenit, tá? O Inter fez várias tentativas de contratar o Yuri Alberto. O próprio empresário do jogador admite isso. Só que talvez o grande ponto que o Corinthians tenha levado vantagem é a predisposição do Zenit, que é o clube detentor do passe do Yuri Alberto, em negociar com o Corinthians. Porque o Corinthians deu contrapartidas para o Zenit. O Corinthians, por exemplo, está liberando por empréstimo e com passe fixado ao final do vínculo o Ivan, goleiro, e o Mantuan, que é um jogador de meio campo que vem sendo muito importante para a equipe corintiana. O Corinthians está liberando esses jogadores para o Zenit. Então, o clube russo, ele prefere que o Yuri Alberto vá para o Corinthians do que para o Inter, porque o Inter não tinha nenhuma contrapartida a oferecer para o clube russo. Não tem nenhum jogador jovem que o Zenit se interessaria, muito menos contrapartida financeira. O Inter não abriria mão do pagamento de cerca de 7 milhões de euros que ainda tem para receber do clube russo. Então, por parte do Zenit, era melhor que o Yuri Alberto escolhesse o Corinthians do que o Internacional. E a partir daí, a negociação toda, ela se desenvolveu. É claro que houve também uma predisposição do Yuri Alberto em jogar no Corinthians. Por ser perto da família, por ser um clube que ele sabe que se destacar, ele vai para a seleção brasileira, pelo fato de que o Corinthians joga Libertadores, tudo isso com certeza impactou na escolha também do Yuri Alberto, mas de jogar no futebol brasileiro, de jogar no Corinthians. O Yuri Alberto está feliz em ir para o Corinthians, tá? Ele vai receber um bom salário, vai voltar a jogar no futebol brasileiro, vai ter um pouco mais de visibilidade aqui no cenário nacional, e isso tudo é muito bom para ele tá muito feliz. Mas não necessariamente foi uma escolha Inter e Corinthians e que ele escolheu o Corinthians, tá? Tem mais questões envolvidas nisso e eu acho importante esclarecer isso para vocês. Porque imagina pro Yuri Alberto, ele volta pro Zenit na metade do ano que vem. Ele até vai ter um passe fixado junto ao Corinthians de 25 milhões de euros. O Corinthians não vai pagar 25 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Então imagina ele voltando no ano que vem de um contrato onde ele rompeu com o Zenit, onde ele suspendeu de maneira unilateral. Ficaria um pouco mais complicada. Ele preferia sair bem com os russos com o aval do Zenit, que até entendeu a ideia do Yuri Alberto de sair do clube. E por que o Yuri Alberto está saindo do Zenit? Porque
parte do projeto que o Zenit vendeu para o Yuri Alberto não conseguiram cumprir. O Yuri Alberto ia ficar escondido no Zenit. Ele ia ficar jogando para quase ninguém, porque a Champions League vetou os clubes russos, não ia ter televisionamento para quase nenhum país, tá, do campeonato russo. Imagina, um cara que quer a seleção brasileira, um cara que quer talvez Copa do Mundo, ia ficar absolutamente escondido. Então, faz sentido o Yuri Alberto querer sair de lá também, o Zenit entendeu isso, mas pro Yuri Alberto era melhor que o Zenit tivesse de acordo com a saída e se construiu esse vínculo com o Corinthians. Obviamente que não é o mundo ideal do Zenit, tá? Que já está sendo prejudicado por todas as questões da guerra lá na Rússia. Vai ficar com 2 jogadores que valem menos do que o Yuri Alberto, mas é uma contrapartida pelo menos que o Zenit conseguiu pelo jogador. Voltando a falar do Internacional, e aí encerrando o assunto Yuri Alberto, o que o Inter vai fazer a partir de agora? O Inter tem algumas opções, tá? Uma delas, esperar a janela abrir para tentar vasculhar o mercado em busca de um centroavante. A outra é tentar, já no dia 18 de julho, ter alguém aqui. Para isso precisa acelerar o processo, porque em 3 semanas abre a janela de transferências. O Brenner, que era o ficha 2 depois do Yuri Alberto, ele tá bem complicado do Internacional trazer, porque o Cincinnati já deu uma sinalização para o Internacional de que não pretende prestar o jogador, só vender ele. E a venda do Brenner é na casa de 10 milhões de dólares, um valor que o Internacional não vai pagar. Então o Inter precisa vasculhar o mercado, já que o Brenner não deu, dos nomes que estavam no radar. Era isso, o Pato descartado, o Pato não tem moral com a direção do Internacional. Por exemplo, era o presidente Alessandro Barcelos, o vice de futebol, quando o Pato deu uma sinalização positiva para voltar para o Internacional lá em 2020 e ficou 2 semanas sem responder o Inter, tá? Então o Pato não tem moral com o Internacional. O Inter vai vasculhar o mercado em busca de um novo nome que seja ideal, que seja dentro das características que o clube procura para centroavante, porque o Yuri Alberto, este sim, não volta para o Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? Beijo!